Eu assisti Shirley para Presidente, o filme biográfico da Shirley Kirhorn, que ela... O filme, a ideia básica do filme é que ela é uma história real, ela é a primeira congressista norte-americana negra e a primeira mulher norte-americana negra que está concorrendo à presidência, isso lá nos anos 70. Então você já pode imaginar toda aquela situação envolvendo, por exemplo, Panteras Negras, toda aquela segregação que tinha nos Estados Unidos nos anos 70. Então, esse filme aborda um pouco disso, não necessariamente tudo, mas ele aborda uma boa parte. A questão é o seguinte, sabe quando você já meio que contou várias histórias interessantes e a gente já tá tentando apelar para algumas histórias que não são tão interessantes assim? A história dela é interessante, mas não muito interessante. É baseada numa história real, que nem eu falei, mas sabe quando você sente que falta alguma coisa na história? Ela não é uma história ruim, longe de ser uma história ruim, é uma história extremamente interessante, extremamente importante. Tudo que a Shirley fala, de fato, é muito importante, relevante para os dias de hoje, inclusive. Mas eu fiquei com a impressão que é o seguinte, a história é boa, só que faltou a mão de um diretor certo para deixá-la um pouco mais impactante. Porque assim, se você estudar um pouco a respeito da história da Shirley, você tem uma noção do que pode ter acontecido, principalmente nessa eleição de 1972. Só que, se você não sabe nada, beleza, só que o fato de você não saber nada é ruim por um lado e o fato de você saber também é ruim por outro. Por quê? Se você sabe da história real, eu não vou dar spoiler aqui, mesmo sendo baseado em histórias reais, você fica esperando que vai acontecer uma coisa se você não sabe e não acontece. E se você sabe o que acontece, você sabe como é que vai ser o final de um jeito que não vai ficar tão legal em tela. Não vou entrar em tantos detalhes assim, mas deixa aqui nos comentários que a gente consegue debater um pouco mais. Outra questão em relação à direção é que é o seguinte, principalmente no começo do filme, a computação gráfica estava muito esquisita e me distanciou do filme. Mas é aquilo, eu preciso pontuar porque é necessário ser pontuado, mas só um pequeno detalhe que aconteceu no começo do filme. Porém, existem coisas muito interessantes da direção. Um exemplo, o diretor ele tem a capacidade de... ele foca em pequenas coisinhas que parecem bem irrelevantes, mas ao longo da trama se tornam muito úteis. Como por exemplo, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas tem um personagem conversando com a Shirley e esse personagem acaba pegando na mão dela. Se fosse só simplesmente pegar na mão dela, ia só mostrar e acabou. Mas não, o diretor ele pega e faz um plano fechado só desse toque de mão que vai ser relevante para frente no filme e para frente da vida da Shirley. Isso é legal. É muito interessante também o fato de mostrar todo esse plano de fundo de debates políticos, de toda essa falcatrua que envolve a política, todos esses meandros da política, isso é interessante sim. E a vida da Shirley, como ela é uma pessoa real, tem um contexto muito interessante, tudo que moveu a vida dela por causa dessa decisão dela querer se tornar a primeira presidente negra dos Estados Unidos. Isso é muito legal. Claro, tem várias discussões sobre racismo, tem várias discussões sobre os direitos das mulheres, se os homens estão fazendo as coisas certas, esse tipo de coisa. É bem interessante, a personagem é bem forte, a interpretação da Regina King também ajuda muito. Porém, faltou alguma coisa para deixar o filme um pouco mais... épico não, porque épico não é a palavra, mas um pouco maior, um pouco, sabe, faltou um pouco de escopo para deixar um pouco mais relevante. Às vezes a vida da pessoa segue num ritmo normal que não encaixa bem em um filme. Essa é a questão. Poderia ter uma pimentinha, alguma coisa a mais ali para mover um pouco a história. Um exemplo muito bom, que é o filme Selma. O filme Selma, ele é também baseado numa história real. Ele acontece, ele tem todo um acontecimento ali político em volta. Só que ele tem essa pitadinha de filme histórico muito importante. Eu senti que faltou um pouco disso em Shirley para Presidente. Você assistiu o filme? O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.